Então, a LF, ela nasceu em 2010, trabalhando com ferrovias. As ferrovias no Brasil, elas demandam muito serviço e principalmente na circulação de trens. Então, para fazer o controle de tráfego ferroviário, para garantir a segurança, para garantir a eficiência da produção de carga nos trilhos brasileiros, a gente trabalha com a Ferrovia Centro-Atlântica, a Ferrovia Norte-Sul, que são ferrovias gerenciadas pela VLI, e o nosso sistema é que faz o controle de tráfego ferroviário dessas ferrovias. Nós temos as torres de controle nos aeroportos, que tem lá um controlador dizendo se o avião pode pousar, se ele pode voar, se ele vai decolar, por qual rumo que ele vai sair, por qual rumo que ele vai chegar, qual momento, se precisa fazer uma parada ou não. Então, tudo isso é feito através de um sistema de automação para, no caso dos aeroportos, para o tráfego aeroviário, no caso das ferrovias, para o tráfego ferroviário. Se você chegar na ferrovia e pedir para conhecer o CCO, que é o Centro de Controle de Operações, eles vão te levar para uma sala com vidro, para não ter barulho, uma sala bem protegida. E cada trecho você vai ter um controlador específico. É malha norte, malha sul, corredor centro-sudeste, corredor do grão, corredor do minério de ferro. Então, a transição da Vitória Minas com a FCA para receber os trens de passageiros que saem daqui de Vitória e vai para lá. Então, assim, é um centro de controle de operações aí depende a quantidade de controladores por ferrovia, e cada ferrovia faz o seu gerenciamento de acordo com as suas necessidades. Normalmente tem 1 ou 2 inspetores e engenheiros que estão ali para contribuir com esses controladores. E um sistema que não pode cair, um sistema que não pode parar. São sistemas de automação, de altíssima disponibilidade e tudo feito em tempo real. O sistema de automação é um software, né? Esse software, ele precisa ser capaz de garantir a segurança da circulação de trens e, para fazer isso, ele precisa comunicar com vários outros sistemas periféricos. Antena GPRS, satelital, banco de dados com outras empresas. Tem empresas que utilizam do nosso sistema para gerar informação para centros de controles de tomada de decisão, para aumentar a produção daquela ferrovia. Então, assim, é muita solução de tecnologia. Essa é a nossa principal ferramenta hoje que a gente trabalha para as ferrovias, mas não é a única. A gente tem alguns outros sistemas que não são de automação, que são sistemas periféricos, que também trabalham em conjunto com o sistema de licenciamento, que é o sistema de controle de tráfego ferroviário. Não foi planejado, foi uma coisa assim bem natural, né? Foi um desenvolvimento natural. Em 2010, a gente começou a trabalhar para a Engecis, que é uma empresa que mexe com ferrovias. Ela trabalhava para todas as ferrovias no Brasil. Aliás, minto, as ferrovias de Carajás e Vitória Minas não fazia parte dessa época. Trabalhava com ferrovias fora do Brasil, no Panamá, na África. Então, assim, a gente adquiriu um conhecimento interessante e fomos convidados, né? Fomos convidados a prestar um serviço mais específico e mais direcionado para aquelas ferrovias. Então, abraçamos a oportunidade e daí a gente conseguiu desenvolver. E você sabe que o início é difícil, né? Então, quando você tem que dar o primeiro passo, às vezes você não tem condição de começar de cima, você precisa começar de baixo. Então, eu comecei de baixo. Hoje eu sou o diretor, mas por muito tempo eu fui o faz-tudo, né? Então, eu tenho muito orgulho de a história ter sido construída desse jeito. É muito difícil, mas também é muito gratificante. Então, sou o diretor,
trabalho como empresário principalmente, mas às vezes é necessário que eu intervenha para garantir um melhor atendimento, garantir uma qualidade melhor, a relação comercial com os clientes, ela precisa ser muito bem cuidada em todos os aspectos para ter um ambiente de trabalho adequado, onde as novas soluções possam amadurecer. Eu sempre digo que software, para ele ser um bom software, ele precisa amadurecer. E como é que o software amadurece? Através das relações, das pessoas, indo lá, conversando, sabendo o que precisa, o que atende da melhor forma, o que não atende. E eu acho que, por aí, acho que dá para você ter ideia do que o empresário, pelo menos na minha visão, ele precisa ser. A gente atua no Espírito Santo, na região sudeste de modo geral, na região centro-oeste e também um pouco na região norte, que é o corredor norte da Ferrovia Norte-Sul. A parte de cima, ela é controlada pela FCA. A FCA e a FNS são duas ferrovias da VLI. E a parte sul da Ferrovia Norte-Sul, ela é controlada pela Rumo Logística. A tecnologia por si só, sem envolver ferrovia, ela é overwhelming. Ela te abraça de uma forma assim que se você não procurar se superar todos os dias, você fica muito para trás. Então, a tecnologia já é assim. A ferrovia te obriga mais ainda. Então, como você bem disse, 30 mil quilômetros de ferrovia, a gente precisa estudar, a gente precisa saber quais que são as necessidades de cada trecho. Tem trecho que está abandonado, aí às vezes precisa, não é nem de vontade financeira, é de um projeto que possa mostrar as oportunidades, igual a gente tem aqui no Espírito Santo, o trecho que você até me perguntou, de Cachoeiro de Itapemirim até aqui o Porto de Vitória, que está abandonado. Por quê? Existe oportunidade e, às vezes, esses projetos de novas oportunidades não chegam para aqueles que tomam as decisões de vamos investir ou não vamos investir, né? A gente falou também do monotrilho, Sim. que é um projeto que poucas pessoas sabem, mas que já tem algumas fases aprovadas em Brasília. É um projeto assim bem avançado para o nosso mundo aqui hoje no Brasil. É um metrô suspenso que sai do Rio de Janeiro, vem por dentro até Vitória e volta pelo litoral. Então a gente agrega o quê? A gente agrega auxílio incrível na mobilidade urbana, né? A gente tem o turismo, porque nós moramos num estado maravilhoso, cheio de montanha, praia, tudo que tem no Brasil tem no Espírito Santo praticamente. Então falta estudar um pouco mais ou procurar um pouco mais oportunidade diferente e levar para as pessoas que de fato querem investir, como esse pessoal árabe que investiu aí nesse monotrilho. E a gente espera que esse processo, esse projeto vá à frente o mais rápido possível. Quando você fala de sistema de automação, né, você pode ter um sistema de automação na sua casa, né? Só que na ferrovia, o que você precisa? Você precisa alta disponibilidade, alta performance e tudo em tempo real. Então, você precisa ter falha segura no seu sistema. Você precisa que, se uma coisa falhar, a outra venha e esteja ali para te garantir. Então, você só consegue através da melhoria contínua como pessoa, como um empresário, como desenvolvedor de software, que é o nosso carro-chefe, né, de sistemas. Então, assim, é um estudo constante, é uma melhoria constante, é um mindset preparado e adequado tanto para o setor de tecnologia quanto para o setor de ferrovia. Inicialmente seria os Estados Unidos, né? Porque devido à quantidade de malha ferroviária que tem, então a gente acha
que um ponto mais certeiro, né? É um tiro mais certo. Uhum. Então, assim, primeiro Estados Unidos, e aí dependendo de como for a recepção lá, dependendo de como a evolução da nossa tecnologia, dos nossos sistemas se dá, aí a gente parte para novos lugares. Hoje é esse. Hoje é esse. Antigamente, quando a gente criou a LF, nós pensávamos em atuar nas ferrovias, no aquaviário e nos aeroportos, né? Porque era tudo controle de tráfego. Uhum. Então, por que não? Só que quanto mais o tempo passou, a gente percebeu que a gente não estava conseguindo dar conta direito nem das ferrovias. Então, decidimos manter nas ferrovias e aprimorar o nosso know-how e aprimorar as nossas qualidades, a nossa prestação de serviço, novas ferramentas, porque como eu disse, o sistema de licenciamento, ele tem muita coisa ao redor. Então, essa muita coisa ao redor também pode ser trabalhada pela LF. Licenciamento é quando você quer um trem que saia de Vitória e vai para Belo Horizonte, então você tem, digamos aí, 20 estações daqui para lá. Então, para cada estação, o trem recebe uma autorização de tráfego. É autorização de A para B, é uma licença de A para B. A gente está em contato com algumas empresas em São Paulo, a GRTech, a AQS, que são empresas de tecnologia também. Então, a gente está trabalhando com essas empresas em busca de parcerias para atuar. Elas já atuam em alguma parte em metrôs em São Paulo, né? A gente fez alguns serviços também para empresas em Minas Gerais, onde fica a MRS Logística. Então, tem um bom network nessa região. Existe, sim, temos um controle de pátio, que não é um controle de tráfego ferroviário, mas é um controle de trens dentro do pátio. Quem é que carrega naquela hora, vai por onde, que linha que ocupa, que linha que desocupa. É em Cubatão, em Tiplan, que é um porto, é um terminal perto do porto. E, então, assim, temos essas prospecções internas no Brasil, sim, entendeu? Não é um sistema apenas o sistema de controle, o sistema de licenciamento que a gente trabalha. A gente tem alguns outros sistemas periféricos que a gente prospecta e a gente busca sempre atender às demandas que aparecem. A gente procura estar sempre na posição de poder atender essas demandas. E existem as oportunidades no Brasil, mas como eu falei, são muitas e às vezes a gente não tem condição de atender tanta demanda. Sim, a iniciativa privada, ela tem interesse. A gente precisa de um governo parceiro e a gente precisa de projetos que possam trazer de volta o nosso turismo, a nossa beleza, a nossa segurança. Então, à medida que a gente consegue mostrar isso de uma forma mais clara, mais programada, para atrair o investimento estrangeiro, a gente consegue. Lógico, depende de como é que está a nossa casa aqui no Brasil. Existe, sim, vontade corporativa para isso. É viável, sim. Os projetos estão aí, estão sendo aprovados. Tá no papel, mas existe e, como você perguntou, o que falta, eu acho que falta um pouco mais de parceria e um pouco mais de visibilidade. Eu não quero parecer negativista nem pessimista, mas a gente não pode nadar contra a maré. A gente precisa associar a vontade com a parceria. Então, eu tenho vontade de investir, eu tenho vontade de prospectar e de trabalhar no Brasil, mas eu não tenho parceiro. Eu preciso
colocar aqui para rodar os trens de Cachoeira de Itapemirim para o Porto de Vitória. Eu quero fazer um turismo, eu tenho um projeto, olha que legal. Mas o que eu vou ter que fazer para chegar nisso? Então, assim, é um pouco nebuloso e é uma pergunta muito difícil de responder, tá? Mas eu tenho esperança e tenho confiança de que dias como esses, melhores, venham logo. Excelente pergunta. Hoje, a gente conta com... Aqui no Espírito Santo, a gente tem um IFES. O IFES oferece um curso de manutenção e sistemas metroferroviários. Ok? Acredito que a Vale, a VLI, a FCA, a MRS oferecem cursos específicos para pessoas que querem trabalhar nessas empresas para atuar com aquela profissão. Por exemplo, controlador de tráfego. Você vai lá, se inscreve em um curso de controlador de tráfego. Engenheiro de locomotiva. Eu sou fã de tecnologia, mas também sou fã de automobilismo. E eu gosto de exatas, gosto de física, gosto de cálculo, gosto de muita coisa nesse sentido. Então, a gente que é fã do esporte, a gente começa a se aprofundar em questões como telemetria, por que o pneu esquenta mais aqui, por que esquenta mais lá, por que adere mais aqui, por que adere mais lá. E locomotiva é isso o tempo todo. A locomotiva, ela precisa cumprir uma curva de frenagem até um determinado ponto, de uma maneira que seja eficiente, que ela gaste menos combustível possível. Então, esse profissional que trabalha na locomotiva, ele precisa ser altamente treinado para ser capaz de lidar com tanto de tecnologia que tem dentro de uma locomotiva. Então, o IFES, o Brasil Ferroviário, que tem até uma revista Brasil Ferroviário, não sei se você conhece, mas eles também oferecem cursos para especialista de eletroeletrônica para trabalhar com ferrovia, pessoas que trabalham em via permanente para engenharia de trilho. Então, se você pegar IFES aqui no Espírito Santo, essas empresas, Brasil Ferroviário, são empresas voltadas para a ferrovia. Então, se as pessoas querem entrar nesse mercado e se tornarem disponível para empresas como a LF contratá-las, é um ótimo caminho para a ferrovia, principalmente. Agora, para a LF contratar, seria a parte de tecnologia. Precisa saber de ferrovia e precisa saber de tecnologia. Como é que a gente faz para aprender tecnologia hoje em dia? Qual que é o melhor caminho? Eu sugiro, eu sempre recomendo quando me perguntam, começar por um curso técnico de curta duração. 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque você corre o risco de achar que você gosta muito de tecnologia e quando você vai, de fato, encarar uma linha de código para programar algo, você percebe que não é bem aquilo que você queria. Então, faz um curso primeiro para saber se você tem afinidade com aquela área. Tendo afinidade com aquela área, eu gosto muito de ciência da computação e engenharia da computação. Então, você vai, faz o seu curso, percebeu que tem afinidade, parte para uma graduação, depois pós-graduação, e aí, se você tem isso e ainda tem um conhecimento de ferrovia, vão brigar muito por você. Risco sempre tem. Luciano, você tem medo da inteligência artificial? Claro que eu tenho. Mas nós, homens, nós viemos lá de trás e evoluímos por muito tempo. Então, pensa no seguinte, você sai daqui e vai para um ponto B e você precisa percorrer uma trilha. Quando você chega mais ou menos na metade do caminho, você percebe que você não consegue mais voltar para trás. Então, para mim, inteligência artificial é evolução. Nós chegamos até aqui
continuaremos. Inteligência artificial vai fazer parte das nossas vidas. É inevitável. Como a gente vai lidar com isso é que é o grande problema. É disso que eu tenho medo. Porque as máquinas podem ser perigosas, mas eu tenho mais medo do ser humano. Foi por isso que eu insisti em falar sobre a criticidade da coisa. Porque quando você fala de inteligência artificial, você fala de inovação tecnológica, você está saindo de uma coisa que você já tinha certeza para uma coisa que você não tem tanta certeza assim. Então você precisa fazer o quê? Primeiro, gerenciar o seu risco. E quando você gerencia o seu risco, às vezes você não é só você. Você é um mundo. Você precisa conscientizar as pessoas. Eu acho que o ser humano ele tem o direito de saber se ele está ou não correndo risco de alguma coisa de forma clara e transparente. Então, o que aconteceu ultimamente? CrowdStrike. Blue Screen of Death, como você disse, né? A tela azul da morte. Foram fazer manutenção e a gente trabalha com manutenção preventiva constantemente. É algo frequente. Todo sistema bom, ele precisa principalmente de uma excelente manutenção. Você precisa ter as suas rotinas muito bem pré-definidas, executá-las através de pessoas bem capacitadas. E, às vezes, por melhor que o profissional seja, ele pode cometer um erro. E o problema nunca deve ser o profissional que cometeu o erro, mas o gerenciamento de risco que não estava preparado para aquilo poder ter acontecido. Então, eu acredito que poderia sim ter sido evitado e, principalmente, eu gostaria muito de ter sabido de antemão que ocorreria esse risco. Então, eu sou paraense, eu muito viajado por conta dos meus pais que mexiam com um negócio de gado, agropecuária. Sou fã de tecnologia, sou fã de automobilismo. Tenho uma família linda em casa, tem 5 pets resgatados. E acho que sobre mim, assim, que você perguntou, a palavra que me define. Eu não sei se eu gosto tanto dela, mas como definição para a minha pessoa, mas a que mais se adequaria seria trabalhador. Eu sou um trabalhador.